Graça e paz, povo de Deus. Chegamos ao final da nossa jornada, 21 dias no Evangelho de João, sobre o tema permanecer. Há um princípio na Bíblia que todo término é um começo. Aonde tudo termina é também aonde tudo começa. Todo ciclo, quando termina, inicia um novo ciclo. A minha oração é que esse ciclo de 21 dias leve você a tomar uma posição em permanecer, não somente acreditar em Deus, não somente crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não somente buscar os milagres dele, mas permanecer com ele, aonde ele estiver, o que ele estiver fazendo, para onde ele for. Há um princípio na Bíblia que aqueles que permanecem em Jesus devem andar como ele andou. Um estilo de vida diferente, diferenciado. Um estilo de vida que não é mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. O apóstolo Paulo entendeu esse princípio. E lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele deixa isso claro. Estou crucificado com Cristo, diz ele. E agora, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que eu agora vivo no corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. No Evangelho de João, nós vimos sinais. O Evangelho de João também é chamado o livro dos sinais. Cada milagre que Jesus realizou, João foi destacando os sinais que manifestavam ele como o Filho de Deus, como o Messias, como o escolhido. São 7 sinais que João destaca. Embora no capítulo 21 aqui nós encontramos aquela pesca maravilhosa dos 153 peixes, um milagre ou uma orientação clara de Jesus e um resultado da obediência dos seus discípulos. Mas dos 7 sinais relatados por João, ele começa com aquele sinal em Caná da Galileia, quando Jesus transforma água em vinho. E João acrescenta lá no capítulo 2, versículo 11, com este sinal começou Jesus a operar. Este foi o sinal que Jesus começou. Por esse sinal, começou a manifestar a sua identidade como filho, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois do sinal de Caná da Galileia, teve o segundo sinal, que foi a cura do filho do oficial do rei. E esse foi o segundo milagre, e aí destaca, este foi o segundo sinal. Depois a cura do paralítico no tanque de Betesda. Depois a multiplicação dos pães e peixes, que alimentou uma multidão de 5.000 homens, onde não se contava mulher nem criança. Depois Jesus anda sobre as águas. O sexto sinal, a cura do cego de nascença, que foi se lavar no tanque de Siloé. O 7º sinal, a ressurreição de Lázaro, que culminou com a sua crucificação. Do ponto de vista de João, foi esse evento que trouxe ao coração dos opositores de Jesus a intenção maligna de o matar. O 8º sinal, o maravilhoso, a morte e a ressurreição de Jesus. Com esses sinais, Jesus revelou a sua divindade. Com esses sinais, é interessante que todos estes sinais, 3 deles foram curas, aliás, 3 curas, 3 sinais prodígios, transformar água em vinho, multiplicar o pão, andar sobre as águas, 3 curas e uma ressurreição. Esses sinais, todos eles,
exigiram uma resposta das pessoas. Os servos para levar as talhas de água, buscar e levar. O oficial vai e vê. E ele foi e viu seu filho curado. A cura do paralítico, levanta-te e anda. Na multiplicação dos pães e peixes, alguém teve que dar os pães e os peixes. Na cura do cego de nascença, ele foi e se lavou no tanque de Siloé. Na ressurreição de Lázaro, tiveram que remover a pedra. João destaca que os sinais de Jesus interagem conosco, nós precisamos interagir com ele. A morte e a crucificação foi o 8º sinal. Mas é interessante que nesses sinais, Jesus também foi fazendo declarações que mostravam a sua divindade. Por 7 vezes ele declarou, eu sou. João relata 7 declarações de Jesus a respeito de si mesmo, declarando eu sou, lembrando o nome de Deus na antiga aliança, colocando ele no status de o profeta, prometido, profetizado em Deuteronômio 18. E Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Essas declarações de Jesus, que revelam a sua divindade e mostram o nome da antiga aliança sendo renovado na nova aliança, Jesus também falou para várias pessoas em particular, a mulher samaritana, aos seus discípulos mais de uma vez, aos judeus e opositores mais de uma vez, ele declarando, eu sou o que falo contigo. Eu sou. 7 vezes, em 7 situações, Jesus faz essa declaração, eu sou. Termina falando para aquela escolta. Ele inverte, né? Sou eu. E quando esse nome é proferido a primeira vez para aquela escolta que vai o prender no jardim do Getsemane, eles caem. João diz, no versículo 20, que no capítulo 20, que ele escreveu estas coisas para revelar estes sinais. Os sinais que trariam a manifestação. No capítulo 20, versículo 31, ele diz assim, 30 e 31. Na verdade, diz João, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Todas as coisas que foram reveladas nesse livro, indiretamente, são sinais para levar essas pessoas a crerem que Jesus é o Filho de Deus. E Jesus disse para Tomé, Tomé exigiu ver o sinal dos cravos. Se eu não vir o sinal dos cravos, não vou crer. Jesus mostrou os sinais dos cravos na sua mão, a ferida do lado, mas ele acrescentou, bem-aventurados os que não viram e creram, somos nós. O livro dos sinais, que nos levam a reconhecer a divindade de Jesus, o relacionamento de Jesus com o Pai. O livro de João é cheio de lições preciosas sobre o relacionamento de Jesus com o Pai, trazendo o resgate da paternidade para nós, como também é cheio de sinais que mostram a sua divindade. 7 sinais. 7 declarações, eu sou. O livro dos sinais pode ser outro título que a gente deu ao Evangelho de João. Mas aqui no capítulo 21, Jesus aparece aos seus discípulos
E aí acontece aquela pesca maravilhosa deles. Pedro faz uma declaração: eu vou pescar. Alguns dizem que essa declaração dele foi uma declaração dizendo: eu estou desistindo do ministério, eu estou voltando à minha antiga vida. Não há uma forte evidência disso. Os verbos que João usa deixam margem para as duas coisas. Eu acredito que ele não estava desviado aí, mas ele precisava de um tempo. E ele foi pescar, e alguns discípulos foram com ele, e passaram a noite pescando e não pegaram nada. E Jesus então aparece, eles não reconhecem. Jesus estava mais ou menos a 90 metros deles, na beira da praia, no mar da Galileia, também chamado Tiberíades. E ele então diz: vocês têm alguma coisa para comer? Pensa num pescador, a frustração de um pescador dizendo: eu não tenho, depois de uma noite de pesca. Sua incapacidade, impotência, sei lá. Mas ele disse assim: não temos. Ele disse: então joga a rede ao lado esquerdo do barco, ao lado esquerdo, eu acho. Joga a rede. E eles jogaram a rede. E quando a rede veio cheia de peixes, o discípulo amado, que é Jesus, que é João, quem escreveu o Evangelho, fala para Pedro: é o Senhor. Deve ter lembrado daquela outra pesca maravilhosa. E Pedro se veste, não poderia se apresentar desnudo diante do seu Senhor, e nada esses 90 metros para chegar até Jesus. E lá tem a cena que alguns chamam a restauração de Pedro. Eu não chamo a restauração de Pedro porque eu acredito que lá em Lucas, Jesus já tinha se encontrado com Pedro e esse assunto já estava resolvido. Jesus já tinha perdoado Pedro. Marcos, Lucas, aliás, capítulo 24, fala desse encontro de Jesus com Pedro. Não diz o que aconteceu, mas com certeza Jesus tratou disso com Pedro. Aqui, na verdade, Jesus estava completando algo na vida de Pedro. E aí, Jesus faz 3 perguntas para Pedro. Na terceira vez, Pedro se entristece, não sei porquê. Será que ele lembrou das 3 negativas de que ele era discípulo de Jesus? Ou porque Jesus mudou o verbo da terceira pergunta? Na primeira vez que Jesus pergunta, ele diz: Pedro, tu me amas? Jesus usa o verbo agapau ou ágape. E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas Pedro não usa ágape, Pedro usa filéu. É como mais ou menos assim: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: não, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. A segunda vez Jesus diz: Pedro, tu me amas? Usa de novo o verbo agapau. E Pedro diz: filéu-te. Na terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E ele usa o verbo filéu. E aí Pedro se entristece. Talvez porque lembrou das 3 negações ou porque Jesus mudou o verbo aqui. Mas de qualquer forma, nas 3 vezes, Jesus confirma o ministério de Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. E revela em que tipo de morte ele haveria de ser sacrificado. E aí, Pedro pergunta do discípulo amado: e ele? Ele disse: que te importa? Se ele permanecer até que eu venha, que te importa? Meus amados, nesses 21 dias, nós aprendemos que vale a pena permanecer em Jesus. Ele restaura, Ele cura, Ele é o grande eu sou, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, cubra você e sua família e estenda a sua proteção sobre sua casa. Praga nenhuma chegará em sua casa. Em nome de Jesus. Amém.